Nós estamos entrando hoje no estudo de número 27, que trata sobre a pessoa do Cristo encarnado, né? Nós estamos numa sequência de estudos, né, para tratar sobre cristologia. Começamos com o Cristo pré-encarnado, falamos um pouquinho da natureza do Cristo pré-encarnado, da encarnação de Jesus, né? E hoje nós estamos tratando um pouquinho sobre a pessoa, né? Da humanidade do Cristo encarnado, enfim, algumas... como Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Enfim, a gente tem uma longa estrada hoje aqui para a gente tratar de assuntos que são fundamentais para a fé cristã. E eu gostaria de pedir, então, a pastora... a pastora Tatiana, então, para orar por nós, em nome de Jesus, para nós iniciarmos. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, meu Deus, por mais uma noite, Senhor, meu Deus, mais uma aula, Senhor, meu Pai, diante da Tua presença. Te peço, meu Pai, que o Senhor abra, Senhor, meu Pai, nosso entendimento nessa noite. Abra, Senhor, meu Pai, o conhecimento, Senhor, meu Pai, na vida do meu esposo, meu Pai. Usa, Senhor, meu Deus, o seu servo, meu Deus, conforme o seu querer e sua vontade, Senhor, meu Deus. Que essa aula, meu Pai, seja esclarecedora, Senhor, meu Pai, a nossa mente, Senhor, meu Deus, que penetre, Senhor, meu Pai, o nosso coração, Pai. Alcança, meu Pai, quem estará assistindo, Senhor, meu Pai, essa gravação, Senhor, meu Deus, que seja uma aula tocante, Senhor, assim como está sendo, assim como será, meu Pai, para aqueles que estarão assistindo nessa noite, Senhor, meu Deus, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, Senhor, meu Deus, conduza conforme o seu querer e a sua vontade. Amém. 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 Então, nós estamos continuando, né, o estudo de número... na verdade, começando o estudo número 27 e continuando o estudo sobre cristologia, né, sobre a pessoa de Cristo. É muito importante, né, na base da nossa fé, nós conhecemos um pouco do que aquilo que Cristo né, estabeleceu, né, na eternidade junto ao Pai como sendo a sua missão, né? Jesus ele veio à Terra com um propósito específico, uma missão específica. A maioria de nós conhece, obviamente, como sendo propósito de salvação, da redenção da humanidade, mas mais do que conhecer, é muito importante, né? É fundamental nós entendermos como isso foi amplamente, né, estruturado, divulgado, profetizado pelo Senhor em todo o contexto da sua palavra, né? Nós vamos passar um pouquinho hoje sobre Isaías, falar um pouquinho sobre as profecias, mas principalmente para nós entendermos que tudo o que aconteceu e tudo que tem acontecido sempre estará incluso ou estabelecido dentro do plano de Deus para a humanidade. O Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle daquilo que está acontecendo. Nas outras aulas, nós vimos a questão dos três estados, né? A gente chama dos três estados de Cristo, né? Um Cristo pré-encarnado, um Cristo no estado da sua... uma vez encarnado no estado de humilhação e depois no estado de exaltação, né? Já ressuscitado após o terceiro dia, né? Da sua morte. Então, todos esses conceitos são muito importantes para nós entendermos. Na semana passada, eu compartilhei, né, vamos dizer assim, né, dessa aula através de uma lousa interativa, né, para a gente ter essa percepção de como é que nós... deixa eu até pegar ela aqui e resgatar ela. Como é que nós podemos entender, né, tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo do tempo, ao longo da história do plano da salvação, né, que Ele estabeleceu para cada um de nós, achei. E aí, como foi, nós falamos na semana passada sobre isso aqui, né? Acredito que vocês estejam vendo já. Nós entendemos que o seguinte, né? Como nós podemos entender a partir do plano da salvação, né? Como que Deus se moveu ao longo da eternidade, uma vez que Ele tinha estabelecido isso. Então, nós falamos na semana passada aqui, na eternidade passada, Deus tinha decidido, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram na eternidade passada que haveriam de restabelecer o seu relacionamento com o homem, né? Deus, como conhecedor de todas as coisas, Deus ele vive num tempo que é diferente do tempo humano, né? Ele está num tempo que nós chamamos de Kairos.
Então, não é que o Senhor ele não está preso ao tempo que nós estamos, né? Não existe presente, passado e futuro. Deus, ele é Deus de eternidade e eternidade. Então, ele tem a visão sobre tudo que acontece. Presente, passado e futuro para Deus é uma coisa só. Ele olha e simplesmente ele vê as coisas da forma como elas são, haverão de ser e conforme segundo a sua vontade. Por isso que Deus é onisciente, ele conhece o conhecido de todas as coisas. Então, uma vez que Deus entendia que precisaria, né, estabelecer um plano para alcançar, né, um plano de salvação para alcançar o homem caído, e nós chamamos desse plano, né, do plano da salvação, e que isso fica comprovado quando Jesus diz que e a palavra declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que foi morto na eternidade, é justamente por conta desse processo. Então, uma vez que Deus olhou da eternidade, viu todo esse processo da queda humana, em que o homem cairia, que Deus precisaria religar, né, novamente o homem a Deus. Daí a palavra religião, né, que é religar novamente o homem a Deus. Foi estabelecido, né? O filho se submete ao desejo do pai, à vontade do pai, e se sacrifica por amor a nós, né? Ele nos ama de tal forma que ele se doa, né? Que ele decide entregar a sua própria vida por nós. E a gente fala dessa estrutura, de um estado de glorificação, de Jesus estar lá na glória, de um estado de humilhação, que é quando ele faz justamente esse esvaziamento para se tornar 100% homem, 100% Deus. E aí, durante esse período aqui, a gente chama de que ele está exercendo seu ministério até a sua morte de cruz, no estado de humilhação, e uma vez ressuscitado, ele passa imediatamente a um estado que nós chamamos de estado de exaltação. E isso tudo está baseado no texto de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, né? Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Então, embora sendo Deus, eu marquei aqui, a gente está aqui no estado de glorificação, antes de ele se tornar, né, 100% homem, 100% Deus. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, esse texto aqui já começa a abarcar, sendo encontrado na forma humana, por isso, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a gente já aponta aqui para um estado de exaltação. E aí, para que em nome de Jesus, deixa eu aceitar aqui a Sil. Pai, Sil, seja bem-vinda. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, isso já está falando já no final de todas as coisas que a gente vê lá, o trono branco de Apocalipse 20, né? Onde todo aquele que conhece a Cristo, né? Já foi encontrado com o nome no livro da vida, ele será levado a viver uma vida de eternidade com Deus, e aquele que não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, perdição eterna e lago de fogo, né? Que é o lago de fogo. Então, esse texto, né? Ele é fundamental para nós entendermos o que nós estamos tratando aqui. E eu fui destrinchando ele, né? Ao longo do tempo, da semana passada, nós falamos, se você não assistiu, volte lá, que tem todas essas considerações, por assim dizer. E hoje nós vamos tratar justamente desse estado que nós falamos, desse estado intermediário, né? Que é do Cristo encarnado no seu estado já de humilhação. Então, a gente vai tratar algumas questões, por exemplo, a natureza hipostática de Cristo, que é importante, tem muito cristão que tem dúvida, mas ele era homem, era Deus, era só homem, era Deus. Tem muitas heresias que dizem, não, o Jesus homem, depois o Jesus Deus. Não, ele era 100% homem, 100% Deus. E a gente vai ver aqui a fórmula da Calcedônia, que foi em 451 antes, né? Depois de Cristo, né? Onde a igreja se reuniu e definiu, né? Os patriarcas definiram uma doutrina clara, né? Sobre a respeito de Cristo. Então, nós cremos, né, na divindade absoluta do Cristo encarnado, na perfeita humanidade do Cristo encarnado. Nós cremos na união de divindade entre humanidade, entre divindade e humanidade do Cristo encarnado, ou seja, ele era homem, sim, e ele era Deus, sim, 100% homem, 100% Deus. Ele não era 50% homem, 50% Deus, não era 70% homem, 30% Deus. Ele não era homem enquanto ele estava aqui, depois que ele morreu, voltou a ser Deus. Não, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Pode parecer confuso agora, mas nós vamos falar sobre isso, né? Então, essa é a importância, né,
o significado, né, dessa natureza, né? Como é que isso se reúne, né? E o caráter dessa união, a comunhão por que era importante, né? Que ele fosse 100% homem, para que ele cumprisse 100% a lei. Somente um homem poderia cumprir aquilo que foi estabelecido, o padrão de santidade estabelecido por Deus na lei. Por um homem entra o pecado no mundo, por um homem foi retirado o pecado do mundo. Hebreus fala sobre isso. O primeiro Adão falha, o segundo Adão triunfa. Então ele precisava ser 100% homem. E ao mesmo tempo, somente sendo 100% Deus, ele conseguiria fazer isso em santidade, sem pecar, né? Sem nenhum tipo de pecado. Então, a gente precisa entender isso de maneira clara. Eu quero trazer aqui alguns textos, principalmente hoje nós vamos olhar de maneira mais profunda, né? O profeta Isaías, tudo aquilo que o profeta Isaías tratou, né? Que é considerado, vamos dizer assim, né? O profeta messiânico do Antigo Testamento. Como é lindo, né? As pessoas tendem a ler os profetas, tendem a ler o Antigo Testamento e se prendem, obviamente, à profecia, mas quando você consegue colocar isso num todo, né, numa estrutura do todo, ter uma visão mais ampla e macro de todo o plano de Deus, você percebe a grandiosidade daquilo que Deus fez ao longo da história, e principalmente da profundidade que é o ministério de Jesus. Mas antes eu vou colocar um vídeo aqui para nós lembrarmos, né, a questão do Messias, como é que isso se comportava, né, através da palavra, qual era a expectativa, né, da vinda, né, do Messias. Enfim, eu já mostrei esse vídeo, eu vou voltar nele para nós relembrarmos, e a partir daí eu vou desenvolver hoje a aula baseada numa visão de Isaías. Enfim, a gente vai tramitando por aquilo que está estabelecido na apostila. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E aí vocês me dizem, por gentileza, se vocês têm um áudio. E uma vez tendo áudio, vou liberar o vídeo completo. Tem uma história estranha no começo da Bíblia. Consegue Adão ouvir? e Eva. Então, eu vou voltar, vou colocar e vou soltar agora. Tem uma história estranha no começo da Bíblia. Adão e Eva estão no jardim do Éden. E tudo nesse jardim é ótimo. Exatamente como deveria ser. Exceto, tem uma única árvore da qual Deus disse para eles não comerem, porque é perigosa e vai matá-los. É só isso? Evite o fruto da árvore e tudo bem? Sim, parece simples. Mas nesse jardim tem uma serpente. E ela conta uma outra história. Ela fala que você não vai morrer se comer dessa árvore. Na verdade, vai se tornar como Deus. Adão e Eva acreditam na serpente e comem o fruto. Por isso, a bondade do jardim é perdida de forma trágica e o mal e a morte entram no mundo bom de Deus. Agora, por que tem uma serpente falante no jardim? Quer dizer, essa coisa é um problema. É estranho. E para piorar, a Bíblia não diz o porquê nem como essa coisa chegou lá. Ela apresenta a serpente como uma criatura em rebelião contra Deus, que quer levar as pessoas a duvidar de sua bondade e afundar todos num caminho de morte. Então, essa serpente é a fonte do mal que continua presente em nosso mundo e nas vidas até hoje. Mas existe esperança, porque nessa parte da história, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. A promessa é que um homem virá, no futuro, um filho de Eva, e ele vai esmagar a cabeça da serpente e destruir o mal totalmente. Só que, durante essa batalha, a serpente vai machucar o calcanhar dele. Então, é uma destruição mútua? Sim, é uma promessa muito estranha, mas bonita. E ela fica pendente, até o próximo momento-chave da história, quando Deus separa um homem chamado Abraão. E ele diz que, por meio da família dele, a bondade e a bênção serão restauradas para todas as nações do mundo. E quando seguimos essa família, chegamos a um dos bisnetos de Abraão, chamado Judá. Ele recebe a promessa de que um dos seus descendentes vai ser rei, e o mundo inteiro vai seguir esse rei. Ele vai trazer paz e harmonia. Vai ter muita comida, vinho, leite e plantações. E vai ser incrível. O primeiro rei descendente de Judá que nós encontramos é o rei Davi. Ele é um herói. Talvez ele esmague a serpente. O problema é que Davi está infectado com o mesmo mal que afeta toda a humanidade. Ele não esmaga a serpente. Pelo contrário.
Mesmo assim, Deus faz uma promessa a Davi de que esse rei, no fim das contas, seria um dos seus descendentes. Continuando a história, vemos que cada geração dos seus filhos, um a um, não parecem qualificados para a tarefa. Eles cedem à serpente, eles escolhem o mal, vão atrás do dinheiro, sexo, poder e seguem outros deuses. As coisas ficam tão ruins que eles afundam a nação de Israel. E o terrível império da Babilônia os leva embora. E agora não existem mais reis para cumprir a promessa. Parece que o plano inteiro está perdido. Mas durante esses tempos ruins existia um grupo de homens esquisitos, chamados profetas. Eles continuam falando desse rei que viria e lembrando da promessa de que ele iria derrotar o mal e restaurar o jardim. E um profeta específico, Isaías, falou mais sobre por que esse rei seria picado. Isaías disse que o rei prometido recebe essa ferida por causa do mal da humanidade e que isso o mata. Mas de repente ele volta. E Isaías diz que porque sofreu essa ferida, ele pode se tornar a fonte de cura para todos. Mas o Antigo Testamento termina e o rei esmagador de serpente de quem todo mundo falou nunca aparece. Por isso, quando o Novo Testamento começa, ele apresenta Jesus de Nazaré não como um homem qualquer, mas como quem veio cumprir as promessas antigas. A gente aprendeu que ele é descendente de Davi, Judá e Abraão. Ele anda por Israel anunciando que a bondade do reino de Deus está aqui, agora, e começa confrontando os efeitos do mal nas pessoas, curando e perdoando seus pecados e maldade. Muitas pessoas agora estão acreditando que esse, de fato, é o rei prometido. Mas Jesus começa a dizer aos seus seguidores mais próximos que ele vai se tornar rei e trazer paz sofrendo o efeito do mal da humanidade nele mesmo. A mordida fatal da serpente. Isso. Então parece que a serpente ganha. E a história seria uma tragédia, exceto pelo que acontece depois. Jesus ressuscita dos mortos. E então, agora Jesus tem todo o poder sobre o mal e a morte. Todo o resto do Novo Testamento faz essa afirmação, de que o poder de Jesus sobre o mal e a morte agora está disponível para começarmos a confrontar os efeitos do mal nas nossas vidas. Mas mesmo assim, a morte e o mal ainda são um problema real no mundo. Por isso, a história da Bíblia termina descrevendo o dia no futuro, quando Jesus volta e termina o trabalho. Ele destrói a serpente de uma vez por todas e restaura a bondade do jardim aqui na terra. Amém. Amém. Então, esse vídeo, né, eu já tinha passado anteriormente, ele dá um panorama geral sobre a figura do Messias, né? Sobre aquele que seria ungido, né? Messias é o ungido, o escolhido de Deus, que daria, que justamente cumpriria aquela promessa que acontece imediatamente após a queda do homem, né? Após o pecado e a queda do homem. Então, quando Adão e Eva, né, eles tomam a escolha. Por isso que é importante todo o panorama do que a gente está estudando aqui na Seminário Teológico de Base da Escola do Discípulo. Quando nós entendemos todo o panorama, né, o que acontece naquele momento Adão e Eva pecam, imediatamente cai sobre eles uma sentença, né, e a gente já estudou isso, né, do homem tirar o suor do seu rosto, o sustento, a mulher dores de parto, enfim, toda a expulsão deles do Éden. Mas junto com isso, tudo que está acontecendo, existe uma promessa, né? E a promessa é que da mulher, e prestem atenção nisso, da mulher, e não do casal, não dos dois, não do homem, da mulher, o descendente da mulher, seria levantado e ele feriria a cabeça da serpente, esmagaria a serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. O que é importante nós olharmos para a Gênesis disso? Porque o que nós vamos ver hoje, eu vou entrar aqui em Isaías, que é um livro sensacional, assim, do ponto de vista messiânico, da palavra de Deus, obviamente, mas como você consegue entender tudo aquilo que está acontecendo, fica muito claro para a gente de como é poderosa a vida de Cristo, e o que nós vivemos é extremamente profundo do ponto de vista da salvação. O que nós temos acesso não é algo simples, não é algo comum. Nós não podemos encarar uma vida com Deus, uma vida de pessoas que conheceram a Cristo, foram salvos seu amor, como uma simples escolha religiosa, né? Como nós escolhemos ser protestantes e não outra religião. Não é sobre isso.
é sobre nós entendermos a profundidade da obra de Cristo, da obra redentora e substitutiva de Cristo na cruz. Então, quando isso começa desde Gênesis, e mais na frente, durante a caminhada, né, conforme Deus vai fazendo a revelação gradual, né, na sua palavra, sobre Cristo, sobre tudo que tinha sido planejado, nós vamos entender que, na verdade, muito antes de Gênesis, muito antes daquele momento, essa decisão já tinha sido tomada na eternidade, né? Deus tinha amado o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes de, inclusive, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, né? Que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e Deus disse, haja luz. Antes disso, Deus já tinha tomado essa decisão de amar a humanidade e se entregar por ela, e fazer um caminho para um novo e vivo caminho para acesso de volta para ele, para uma eternidade com ele. Então, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, Deus olhou, Deus viu aquele... Aí nós estudamos, eu estou só fazendo um apanhado de tudo que nós temos visto na escola de discípulos, só para vocês entenderem como é que é muito encaixado para que a gente tenha essa visão panorâmica. Por isso que eu abordei arminianismo e calvinismo, que eram aulas muito técnicas, porque quando você olha para isso, você vê, Deus viu isso na eternidade. Então, são as visões teológicas mais profundas, né? O arminianismo, olha, Deus vê lá no futuro, todos acreditam na escolha, então todos acreditam na escolha, Deus escolheu, mas a base da escolha que é diferente. Um é na presciência de Deus, Deus olhou, viu aqueles que responderiam ao seu chamado, responderiam à sua extensão de mão, como um rei que estende a mão a um mendigo, e Deus, na eternidade, olha e vê essas pessoas que responderiam esse chamado, e então os escolhe, os elege. Então nós somos eleitos de Deus. As duas acreditam na eleição, a eleição dos santos. Então Deus olhou lá da eternidade, olhou a Yasmin, olhou o Marcos, olhou a Sil, e falou, olha, a Sil, a Yasmin, o Marcos vão responder ao meu chamado, então eles são os meus eleitos. Eu vou traçar um plano a partir de agora para alcançar a vida deles. Deus vai nessa busca incessante, incansável, imparável, até alcançar a minha e a sua vida. Essa é uma visão. A visão já calvinista, pelo contrário, ela vê um pouco diferente. Ela diz que Deus, como soberano, determinou ou escolheu, literalmente, decretou que a Yasmin e não a Tânia, ou a Tânia e não a Eliana, seriam salvos, e faz essa escolha na eternidade. Não vou entrar nesse mérito aqui, eu só estou trazendo as duas visões, né? Já falei, já tratei em outras aulas, mas para que a gente possa ter essa visão completa. É importante que nós construamos essa base de conhecimento aqui. Esse é o propósito do Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos, que é a nossa escola dominical da nossa igreja, né? No final do dia, é isso que nós fazemos aqui, que é construir uma base cristã coerente. Obviamente, escola dominical não sendo domingo, né? Numa terça-feira. Mas, então, quando você entende isso, então, Deus lá na eternidade vê isso, estabelece, e aí, voltando ao assunto, imediatamente, após a queda, Deus fala, olha, fala para a mulher, da tua descendência, da descendência da mulher, eu vou levantar, né, da sua descendência, alguém que esmagará a cabeça da serpente e a serpente virá o calcanhar. Por que eu estou batendo na questão da mulher? Porque você vai ver que em todo tempo, Deus ele é tremendo no ponto de vista das profecias. Ele diz claramente, hoje, claro, para a gente, na época nem tão clara, a revelação é gradual e crescente, mas ele já diz ali que não seria do homem. Ou seja, já apontava para esse nascimento milagroso, virginal de Cristo através de Maria. Jesus nasce de Maria, mas não de José, né? É um nascimento virginal, miraculoso. Então ele já aponta para isso já na queda. Ele já fala, olha, ali, nesse momento, o Senhor já aponta para ali e diz, olha, eu vou levantar da mulher, da descendência da mulher, essa pessoa, esse homem, né, essa descendência que vai esmagar. E você vai vendo isso em todo o tempo, durante todo o contexto bíblico. Se você for no final ali eu já também tratei aqui de Gênesis, por exemplo, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas no final ali entre capítulo, acho que 48, enfim, eu vou depois eu resgato aqui. Mas você vai ver quando Jacó, né, que foi transformado em Israel, depois do encontro com Deus, do Peniel, que ele abençoa os seus filhos, né, que ele bota a mão sobre as bênçãos sobre os seus filhos, você vai ver ali quando ele coloca a mão sobre Judá,
claramente já uma profecia sobre Cristo, leão da tribo de Judá, né? Que ele seria como leãozinho. Então, assim, de todas as formas, nós vamos ver. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que é importante a gente olhando, porque vai citando a Bíblia, é importante citar a palavra do Senhor. E eu pegar. Então, eu vou colocar aqui para a gente entender aqui. Para a gente pegar. Dora. Versículo. Estou no 2, no capítulo 3. Da queda. Nós já vimos sobre isso, né? E aí, aqui a abordagem da serpente, que trata no texto. Eu vou avançar, mas Deus chamou o homem perguntando onde você está. E aqui já é a vergonha do pecado, o homem tentando se esconder de Deus, né? Porque estava nu, enfim, ele descobre aquilo. E aí, então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre todos, os rebanhos domésticos, os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Né? Você vê que em nenhum momento ele cita aqui a descendência de Adão. Né? Ele só, assim, não é comum no Antigo Testamento, se você entender, né? O patriarcado ele é sempre muito firme. Numa estrutura normal, né? Você falaria do homem, na descendência dele. Colocarei inimizade entre você e Adão. Né? Ele fala entre você e esse casal, entre você e Adão, não, é entre você e a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela. Você vê que em nenhum momento fala a descendência deles, a descendência de Adão, porque o comum é que seria, eu falei, colocarei uma inimizade entre você, a sua descendência e a descendência de Adão. Ele era o cabeça da família. Ou deles, do casal, mas não é o caso. Fala, aqui Deus já aponta diretamente uma descendência dela. Aqui, de maneira... Perceba como se é gradual essa revelação. A gente vai olhar lá em Isaías também. Mas como já aponta para uma... Agora, a gente olhando de trás para frente, a gente consegue perceber claramente que Deus já apontava para a descendência da mulher e não do homem, para o nascimento virginal e miraculoso de um homem, de Jesus nascendo como filho de Deus, nascendo da ação do Espírito Santo em Maria. Então, é muito claro isso, conforme a Bíblia vai revelando, e você percebe que em nenhum momento, né, muito pelo contrário, Deus nem passou perto de estar fora do controle de tudo aquilo que estava acontecendo, né? A gente tem isso muito claro aqui em Gênesis, eu acho que é 48, deixa eu pegar aqui. 48, 49. Isso, desculpa, eu errei, era 49. Ele começa em 48 e termina em 49 ali, essa passagem. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado e lhe diga que isso lhe acontecerá nos dias que virão. E ele começa a profetizar: reunir-se para ouvir, filhos de Jacó, e ouçam o que diz seu pai Israel. Aí ele começa: Rubem, você é meu primogênito, a minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como águas, já não será superior. Ele já tira a primogenitura de Rubens, porque você subiu na cama do seu pai, ao meu leito e desonrou. Rubem tinha, se você estudar para trás em Gênesis, Rubem tinha sido deitado com uma das mulheres de Jacó, né, umas concubinas, se não me engano. Então, ele está falando sobre isso. Aí ele fala, Simeão e Levi, né? Simeão e Levi, você tem uma questão, eles são violentos, né? Tem um momento que, enfim, um povo decide se juntar a Israel, tinha uma questão com as filhas, com as irmãs dele, e decidem se casar e ficar ali, e eles se circuncidam, né? Para fazerem parte do povo, da família de Israel, né? Um povo gentio. E aí, durante essa circuncisão, quando os homens estão enfraquecidos, porque eles se circuncisam, lembra que a circuncisão é uma fimose, né? Como fosse uma operação grosseiramente fimose, né? Com uma faca, vai lá no prepúcio e corta a pele do órgão masculino do homem. Quando eles cortaram, obviamente que numa criança é mais simples, no adulto é mais doloroso, sangra mais. Isso trazia fraqueza, né? Lembra-se que naquela época não tinha anestésico, analgésico, era, vamos dizer assim, era feito de uma forma rústica mesmo, né? Então, gerava muita fraqueza naquele período de recuperação. E Simeão e Levi, por conta da situação que tinha sido quase não, se não me engano, foi um estupro naquele contexto ali, eles acabam não perdoando e matam esses homens, né? E aí, enfim, Jacó vai tratando essas situações todas. Mas eu não quero
me prender, e ele passa. Simão e Levi, então, ó, preste atenção. Rubem desonrou o pai. Simeão, aí na ordem, né? Simeão e Levi são assassinos. Que eu não entre, que não entre no conselho dele, nem participe da sua assembleia, porque a sua ira mataram homens, a bel prazer aleijaram bois e cortando-lhes o tendão. Ponto. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pela terra de Jacó e dispersarei Israel. Ponto. E aí ele chega no próximo. Olha como é que a Bíblia é coerente, né? Então você tinha uma hierarquia entre os irmãos. O primeiro, o primogênito, desonra o pai. Os da sequência são violentos e assassinos. Então são tirados. E aí que é o próximo, Judá. Quando ele chega em Judá, aí, olha aqui, olha. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Olha aqui, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, deita-se como uma leoa que tem coragem de acordá-lo. O cetro não se apartará de Judá, quer dizer, o cetro de julgamento, né, de poder, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha, presta atenção, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E ele amarrará o seu jumento, olha isso, a uma videira e o seu jumentinho, um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas. Olha que profecia linda. Eu vou comentando ela aqui. Então, Judá, ó, começando aqui, Judá, seus irmãos o louvarão, darão louvores a você. Então, todos se curvarão. A sua mão estará sobre os preceitos dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. No sentido de autoridade, de adoração, como um rei. Judá é um leão novo, e ele vem subindo, depois de matar a presa, como um leão ele se assenta. Por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. O povo de Israel já esperava o leão da tribo de Judá antes, e o Messias é esse leão. O Messias é o leão da tribo de Judá. Como um leão ele se assenta, e quem tem coragem de acordá-lo? Olha isso, o cetro do rei, né, o cetro de poder, não se apartará de Judá, e nem um bastão de comando de seus descendentes. Já bota Judá como rei sobre Israel. Davi era de Judá, né? E aí toda a sua descendência pode ir, Salomão, enfim, toda a descendência. Por isso que Saul é escolhido pelo povo, uma escolha segundo Israel, segundo o homem da tribo de Benjamim. Mas quando vem a escolha de Deus, recai sobre o homem segundo o coração de Deus, que era da tribo de Judá, que era Davi. Então, Deus entrega aquilo que ele havia prometido através da bênção de Abraão a Judá. E ele fala, olha, nem a seta se apartará de Judá e nem o bastão do comando de seu descendente, até que venha aquele, vai vir aquele a quem de verdade o cetro de poder, o cajado, o bastão, né, de comando, ou seja, o cajado de comando, de governo, a quem ele pertence. E ele, as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento. Olha isso. Você olha isso aqui, você vê lá no Novo Testamento. Jesus chegando em Jerusalém, em cima de um jumentinho, né? Hosana nas alturas, o povo com os ramos, né? Recebendo Jesus. Então, ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Olha que lindo. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestimentas. Veja como o profeta ele tem a visão. Ele está tendo essa visão, o Senhor, através do Espírito, está dando essa visão a Jacó, mas ele ainda não tem a visão do todo, ele vê como em sombra, como em paz, ele está profetizando sobre algo que ele não entende ainda. E ele vê aquele que vai ter o cetro em suas mãos, que vai amarrar o jumentinho, ele vê isso tudo de lance. E ele vê o quê? Um homem com as suas vestes banhadas de vinho, mas era, na verdade, o derramado sangue de Jesus. O sangue carmesim de Jesus nas suas roupas e o sangue das uvas em suas vestimentas. Ou seja, ele já vê o sacrifício aqui, mas ainda não era tempo de Deus revelar o sacrifício substitutivo de Cristo. E então ele vê. E aí ele fala, olha, seus olhos serão mais escuros que vinho, seus dentes mais brancos que leite. E aí ele para e ele começa a falar aqui de Zebulon, enfim, de toda a estrutura. Mas perceba como a Bíblia, ela é perfeita. Quando você começa a entender que o Senhor, ele sempre... Por que é importante nós vermos isso? Para que você entenda que o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas. Como nós falamos na semana passada, nós não somos obras do acaso. Você não é uma obra do acaso. O Senhor te amou com amor primeiro.
antes de nós o amarmos, antes de nós o conhecermos. Por quê? Porque você nem era nascido, nem eu. O Senhor já profetizava a respeito da nossa redenção. E é isso que eu quero abarcar aqui no livro de Isaías. Nós vamos olhar a partir de agora, né? Para que você entenda como o Senhor ele é profundo nos seus caminhos, como é insondáveis são os caminhos de Deus, como ele já tinha tudo de antemão estabelecido, e cada coisa que ele estabeleceu, né, ele cumpriu de forma muito clara, muito objetiva. O Senhor não se desviou em nenhum momento do seu plano, pelo contrário, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Então, quando nós vemos isso, e eu vou entrar aqui no profeta Isaías, só para dar um contexto, quem era o profeta Isaías? A gente está falando de um homem que nasceu mais ou menos ali 700 anos, 740, 680 antes de Cristo, é o período que ele viveu, né? 700 anos antes da vida do Cristo, do Messias, né? E ele começa a tratar sobre... Ele está no reino de Judá, lembrando, só para a gente contextualizar tudo que nós já estudamos aqui na Escola de Discípulos. Lembra? O povo escolhe um rei, vem os juízes, tem um último juiz de transição, que era juiz, sacerdote e profeta, que era Samuel. O povo rejeita a Samuel e diz que quer um rei porque todos tinham um rei. Escolhem Saul. Samuel se chateia, fala, Deus, eles me rejeitaram. E Deus fala, olha, eles não estão rejeitando você. Porque não era você que governava eles, era eu que governava eles, eu que reinava sobre eles através da sua vida, como dos outros juízes. E aí Samuel entende e aí se coloca diante do povo, faz um discurso belíssimo. Ele fala, olha, se alguém tiver alguma coisa, se eu roubei, se eu enganei, se eu maltratei, se eu me... Fala agora. Fala agora. Porque se eu fiz, tem que corrigir agora. Mas se eu não fiz também, acaba aqui a minha governança como juiz sobre Israel, e vocês escolheram um rei, e ele unge Benjamim, ele unge Saul rei. O homem bonito, né? Saul bonito, alto, forte, né? Uma escolha humana. E, obviamente, todos nós conhecemos a história de Saul, a desobediência, né? Saul, ele peca por não obedecer. Falamos disso na escola de discípulos, quando falamos do pecado, lembra? Quando Samuel confronta ele, fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul achava que tudo, vou oferecer boi, vou oferecer... E Deus fala diretamente para ele, olha, melhor do que você sacrificar, né? Oferecer culto, ir na igreja, fazer as coisas, melhor que isso tudo é você obedecer. Porque a raiz do pecado é a desobediência. Nós falamos sobre isso aqui na escola do discípulo. Então, quando ele estabelece isso lá com Saul, enfim, aí Saul cai, Deus agora escolhe. E aí vai para a escolha para mostrar que não é humana, que Samuel, quando vai até a casa de Jessé, ele fala, vê o primeiro filho, mais velho, né? Jessé tinha filhos bonitos, fortes, ele fala, com certeza tá aí o rei de Israel. Aí Deus fala, não é esse. Aí vem o segundo. Agora sim, esse é o rei de Israel, não é esse. E vai passando cada um dos filhos de Jessé, até que acaba os filhos. E aí ele fala, mas acabou, e aí Deus instiga ele a perguntar a Jessé, e fala, mas não tem mais nenhum. Tem um que está lá no campo, que ninguém conhece, que ninguém está vendo. O trabalho dele é dormir lá na pradaria, lá nas ovelhas, atrás das malhadas. Ele é o mais novo. Quer dizer, imagina se numa sociedade patriarcal e de primogênitos, né, onde o primeiro tinha herança, o segundo... Imagina o último da fila, né? Imagina isso, né? Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro... O segundo já não tinha muita coisa em relação ao primeiro. Mas imagina lá o último. E Deus tira ele de trás das malhadas. Eu vou aplicando isso conforme eu falando, para que vocês entendam na nossa vida. É assim que Deus faz com a gente. E essa escolha de Davi é a mesma coerência que Deus fala lá, que a gente está estudando na carta para o Novo Mundo. Quando Deus fala em 1 Coríntios, que é a carta que nós estudamos anterior à segunda, que fala assim, olha, eu escolhi as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que se acham alguma coisa. Eu não escolhi o primeiro filho de Jessé, o mais bonito, o mais forte. Eu escolhi o último. O menino, o franzino, o garoto, o que ninguém dava valor. Foi esse que eu escolhi. Assim como Deus escolheu você. Pastor, eu me sinto tão incapaz, tão distante. Eu quero tanto fazer para Deus, mas eu não conheço muito, eu não sei muito. Eu sou... Meu irmão, é justamente isso. Quando você entender que não é da sua força, não é baseado no que você é,
mas baseado no quanto ele te ama, as coisas vão mudar no seu coração. A força de você ir à frente, ela vem, porque você começa a perceber que não é sobre você, é sobre o quanto você ama Deus e o quanto Deus te ama. A força motora de uma vida cristã, de um ministério em Deus, não é o conhecimento, não é a capacidade humana, é o amor. Deus decidiu se relacionar com a humanidade baseado em uma única estrutura, no amor. Pastor, como é que eu sirvo a Deus com todo o meu coração, com tudo que eu tenho? Amando. Se você ama a Deus, Deus vai te direcionar. Se você ama a Deus, Deus vai te dar força. Se você ama a Deus, você vai fazer o melhor. Porque você vai ser impulsionado e guiado no poder do Espírito. E assim Deus escolhe Davi, e conforme vai lá, estabelece o reino. E nós vemos que aí Deus faz uma promessa a Davi, e dessa promessa era que Davi, a família descendente de Davi nunca mais deixaria o trono, e Jesus é o leão da tribo de Judá, mas também é o filho de Davi. Olha como é que Deus cumpre na mesma estrutura, né? Cumpre em Judá, porque Davi é de Judá, e na promessa que Deus faz a Davi, de que a família dele sentaria, a descendência dele sentaria eternamente no trono, Deus cumpre para Davi e cumpre para Judá. Conforme você vai entendendo toda essa estrutura, você vai entendendo quão maravilhoso é tudo aquilo que cerca a encarnação de Cristo. E por todo esse poder, por toda essa glória, o quanto é poderoso ele abrir mão disso tudo para morrer na cruz. Esse ser humano e esse Deus extraordinário, 100% homem, 100% Deus, ele decide se humilhar até o ponto de morrer na cruz do Calvário. E é justamente isso que Isaías, no seu livro, e eu vou fazer um rápido panorama aqui, Isaías ele nasce 700 anos antes de Cristo, 740 anos antes, ele vive ali por volta de 60 anos, mais ou menos. E as profecias de Isaías é considerado um profeta messiânico, né? Ele fala do Messias. Então você vai ter ali do capítulo 1 ao 39, mais ou menos, ele vai julgar sobre Israel, vai falar sobre o chamado de Isaías, e eu quero mostrar, então hoje eu faço questão da gente estar abordando a Bíblia aqui, porque é importante que vocês entendam isso. Quando você fala, o que eu quero incentivar o seu coração, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Ah, mas o pastor, eu sou minha história, minha vida, meu isso, meu aquilo, não importa. Não importa. Não importa. Porque Deus escolhe os profetas juntos, né? Deus, as escolhas dele é muito mais daqui sobre quem ele quer, quem ele escolhe, o que ele deseja. E Isaías não é diferente disso. Não é diferente disso. Quando o Senhor chama Isaías, né? Ele tem claramente, né? Deixa eu pegar o texto aqui. Ele tem claramente uma dificuldade, né? Eu vou colocar assim, de vida, de caráter. Isaías não era santo. Isaías não era não era alguém que vamos dizer assim, do ponto de vista de santidade, era considerado irrepreensível. Essa é a palavra que eu estava buscando, irrepreensível. Deixa eu avançar aqui. Pelo contrário, exercício. E aí, olha como é que isso ocorre. Ó. No ano do rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e exaltado, e a base de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um tinha 6 asas, cobriam o rosto, Essa é a visão gloriosa de Isaías. E proclamavam um ao outro, santo, santo, santo. Vou ler de novo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros. Lembra que nós falamos dos anjos, das classes de anjos, serafins, querubins, arcanjos, né? O querubim ungido, que era Satanás. Olha como tudo que nós estudamos aqui vai encaixando ao longo do tempo. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes batentes, as portas tremem e o templo ficou cheio da fumaça. Então gritei, ai de mim, Isaías falando, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, imediatamente, ele reconhece a sua incapacidade, a sua falta de padrão daquilo que nós estabelecemos como sendo, tem que ser santo, tem que ser... Não, não. Deus escolheu Isaías. Deus se revelou a Isaías. Deus amou Isaías. Deus levantou Isaías. E quando Isaías viu o Senhor, quando ele foi tocado pelo Senhor, a primeira reação dele é igual a minha e a sua. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou um homem, sou uma mulher de lábios impuros, meu comportamento é errado, eu sou errático em tudo que eu tento, eu sou incapaz de ter uma vida conforme aquilo que o Senhor precisa. Ele tem a mesma reação, só que a ação nunca vem de nós, é a glória do Senhor. Então, a palavra diz, olha, então veio um dos serafins, voou até mim, trazendo brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Diante de um Deus glorioso, a nossa primeira reação é de incapacidade, tem que ser. A minha reação até hoje é dessa, eu como eu, porque de que forma? Mas de uma maneira que o Senhor, só Ele sabe, Ele escolhe, Ele levanta, Ele toca a minha e a sua vida, diariamente, com brasas vivas do altar, no poder do Espírito. De maneira que Ele tira de nós o nosso pecado, limpa os nossos lábios impuros, transforma a nossa vida, remove a nossa culpa, perdoa o nosso pecado. É sempre Ele agindo. E aí ele pergunta, olha, quem eu vou enviar? Quem vai por nós? Né? Olha aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a única resposta sincera diante de tudo isso que nós aprendemos e conhecemos do Senhor. Quem eu vou enviar? Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu não sou nada. Nada. Mas o Senhor precisa que alguém faça. E isso é o mistério do reino. É impressionante como a gente vive hoje num mundo onde a igreja se tornou um lugar para as pessoas se sentirem bem e frequentarem só. Não pode ser assim. Cada cristão ele é chamado. Isaías 6:8, ele é aplicado a todos aqueles que aceitam e amam a Cristo. Diariamente o Senhor pergunta, quem enviarei, quem irá por nós? E cabe a cada cristão ter a mesma reação e resposta de Isaías. Dizer, Senhor, eu estou aqui, sou eu. É a mim, envia-me a mim, me envia ao cativo, me envia aquele que precisa, Senhor, me envia a fazer a tua obra, Senhor, envia, me capa. É isso. Mas aonde? Lá na África pode ser, mas pode ser no ônibus, pode ser no seu trabalho, pode ser na padaria, pode ser na sua família, pode ser no seu, pode ser em que for, aonde for. O que Deus precisa não é para onde, é quem. Quem tem um coração disponível para dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa. E a gente vai ver isso durante toda a Bíblia. Então, Isaías, no capítulo 1 ao 39, ele vai tratar sobre esse chamado dele aqui, sobre essa questão da sua advertência, né, às nações. Ele começa o seu ministério profético, né, tratando sobre essas questões. Ele vai tratar sobre o julgamento de Israel, sobre tudo aquilo. E ali, mais ou menos no versículo 40 e 55, ele vai começar a tratar sobre algo que é profundo. Ele vai tratar sobre a esperança, né? Do 56 ali, mais ou menos em diante até o 66, ele vai tratar sobre essa restauração futura ali de Israel, mas entre 40 e 55 ele vai tratar sobre a esperança, com 3 destaques para você guardar no seu coração. Guardar no seu coração. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 53 vai tratar sobre o servo do Senhor, sobre o ministério do servo do Senhor. E esse servo, claramente, vai falar de Cristo. E já que nós entramos nessa questão do Messias, né, é importante nós termos essa visão desse texto. A parte mais famosa disso, né, quando ele fala de Cristo aqui, lembra? Falou lá falou em Gênesis, falou em Gênesis 49 também, quando ele falou de Judá, fala através de Isaías, tinha falado através dos profetas antes de, né, dessa promessa para Davi, enfim, tinha uma série de... a gente está falando já após Davi, né? Isaías já está
na fase ali já da parte do exílio, né? Lembre-se que depois de Saul, Davi, Salomão, depois de Salomão o reino se divide, né? Vai para norte, sul, norte e sul, né? Judá e Benjamim aqui no sul, e as outras 10 tribos no norte. Nesse ano aqui, mais ou menos 700 e pouco, cai toda a região do norte, né? Que tinha capital como Samaria, né? Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos. A Síria, né? Leva ao cativeiro todo esse povo, mistura eles se tornam judeus impuros, eles não conseguem manter a linhagem. Por último, cai Judá e Benjamim, ano 500 e pouco, para Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nesse momento, Isaías é levantado em Judá para profetizar, e Deus vai avisando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, olha, vai dar problema, vocês vão para o cativeiro. Deus vai com paciência, vai tratando. Mas Deus também vai falando sobre essa restauração, né, sobre essa questão do Messias que viria de vir. E é justamente esse texto que eu vou encerrar a aula hoje, mas que eu quero tratar na semana que vem. Nós vamos falar isso de maneira mais profunda, mas eu quero ler hoje. Hoje eu tirei o dia para nós olharmos de maneira mais aprofundada a palavra, né? Assim, nos versículos propriamente dito. E nesse texto de Isaías 3-5, né? Nós temos assim, uma das muitas. Isaías 53, ele vai tratar sobre o servo do Senhor. Ele vai tratar sobre o servo do Senhor. Ele vai tratar sobre a questão, quem era esse homem, né? Como é que ele haveria de estabelecer, e principalmente seu sofrimento. Isaías 53 vai tratar sobre esse sofrimento. E olha como é lindo, ó. E ele começa assim, olha, quem creu em nossa mensagem? O Senhor falando. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha que lindo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, e nada na sua aparência que desejasse. Olha a visão, olha que coisa mais linda. Olha a visão do Pai, do Senhor Deus, o Pai, vendo o Filho encarnado na figura de uma criança, um bebezinho. Olha como ele fala. E ele cresceu diante dele, quer dizer, ele falando, ele cresceu diante dele, diante do Senhor, como um broto tenro, um brotinho, um bebezinho ali, ó, na manjedoura. O Deus Filho se fez carne. E ele fala, olha, e ele cresceu diante do Senhor como um broto tenro, uma raiz saída de uma terra seca, um povo rebelde, distante, que rejeitou o Senhor. E ele continua, ele fala, e ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Jesus não tinha nenhum atributo. Jesus não era nenhum galã de cinema. Jesus não ia fazer sucesso nenhum no Instagram hoje em dia. Jesus era uma pessoa comum. Ele não tinha qualquer beleza, ele era feio. Majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nós desejássemos. Não tinha nada. Dava para Jesus e falava assim, nossa, isso aí é Jesus? Né? Obviamente, a gente sabendo, a gente não fala isso, mas esse aí é o Messias, né? Dizendo que é o Messias, é isso. E por causa disso, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. A gente fala assim, meu Deus, não aguento sofrer. O Senhor sofreu. O Senhor era um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em autoestima. Nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Ou seja, cadê a descendência de Cristo? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com ímpios,
e com ricos em sua morte. Olha aqui, Isaías falando do enterro lá de José da Arimateia, que toma um corpo de Cristo, bota ele aquela sepultura de Cristo, o papel daquele era caro, né? Mas aquele era para ricos, para pessoas. Ele foi colocado num túmulo com ímpios e com ricos em sua morte. Que era ali, naquele túmulo de Cristo, normalmente você tinha ali, né, mais pessoas, né, como fosse um mausoléu hoje em dia, né? Rico, embora não tivesse cometido qualquer violência, não houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. E pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso, lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isso é Isaías falando dos 700 anos antes de Cristo. Tudo na vida de Jesus é extraordinário. Sua vida, seu nascimento, sua morte, seu ministério, as profecias a respeito dele. Nós precisamos ter a visão de quanto profundo é aquilo que nós cremos e quanto profundo é o Deus que nos amou primeiro. O quanto foi sacrifício, isso tudo aqui que eu descrevi. Jesus, ele era o Deus majestoso, em glória, de eternidade. Ele se fez homem, pequeno, como um broto, criança, cresceu, sem atrativos, sem nada que fizesse ele desejado. Jesus não era o mais popular, vamos colocar assim. Nossa, que esse é um rei, né? Grandão, bonitão. Não, pelo contrário. Nas nossas palavras de hoje, talvez esquisito, né? No bom sentido. Se é que tem um bom sentido nisso, né? Esquisito no sentido de sem nenhum atrativo. E Isaías vai falar sobre isso. De como o Senhor tem cuidado de nós. De como o Senhor tem tratado de nós. E o mais lindo, e eu termino aqui para a gente falar na próxima semana, é como você precisa entender que o Senhor ele vai falar dessas coisas em Isaías através do seu profeta, e Deus ele faz questão, ele fala assim, olha, eu estou falando disso, eu estava conversando até com minha esposa antes de nós iniciarmos a aula aqui, que o Senhor ele fala, olha, e eu estou falando essas coisas para que vocês saibam que eu sou Deus, eu não estou esperando acontecer para dizer que eu fiz. Não, eu estou dizendo antes. Estou dizendo antes. Eu vou enviar meu servo. Eu vou enviar ele. E ele vai ser esmagado, moído, triturado. Vai ser contado entre os transgressores por sua causa, por minha causa. Mas haverá o tempo em que ele verá a luz da sua obra e ele vai se agradar disso. Porque através da sua justiça ele vai justificar muitos. 700 anos antes de Cristo vir. Corrugado com o primeiro ato lá em Gênesis, no capítulo 3. Corrugado com Gênesis, capítulo 49. Corrugado com diversas profecias ao longo de toda a história dos profetas, dos livros históricos. O que nós cremos e o que nós vivemos é muito profundo. É muito profundo. E nós precisamos entender que um Deus que fez tudo isso, e talvez a lição dessa aula hoje seja mais que isso, não só que fez, o Deus que disse que iria fazer, antes de fazer. O Senhor falou, não só vou fazer, eu estou dizendo antes, para que vocês saibam que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Meu nome é o Senhor, e eu estou no controle de todas as coisas. Deus anunciou antes as suas maravilhas. E fica aqui a minha mesma pergunta da semana passada. Será que um Deus que fez todas essas coisas abriria a mão de mim e abriria a mão de você? Deus te olhou da eternidade e Deus fez todas essas coisas para alcançar você e a sua vida. Se esse amor não é profundo, não existe mais nada que possa ser comparado a isso.
Se sinta amado, se sinta abraçado. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Levanta a sua cabeça, olha para a vida com certeza de que esse Deus, que em nenhum momento da eternidade até hoje sequer pensou duas vezes para fazer tudo o que ele fez para alcançar a minha e a sua vida, ele jamais abandonará a minha e a você. E essa certeza do passado é que nos dá a convicção do futuro. Um Deus que anunciou todas essas coisas 700 anos antes e cumpriu, também anunciou algumas outras coisas que ainda não foram cumpridas, mas ele irá cumprir. Ele disse, olha, eu sou o Senhor e eu anuncio essas coisas. Vou mandar o meu servo, ele vai resgatar. Nós vamos ver na próxima semana aqui, Isaías 43, 49. E ele cumpriu tudo aquilo que ele havia falado. Para quê? Para que você e eu tivéssemos certeza que tudo que ele fala, ele cumpre. Por quê? Porque nós vivemos agora a esperança do que ele falou. Porque o Deus que disse que faria todas essas coisas e fez, é o mesmo Deus que disse, olha, eu estou indo. Eu estou indo. Mas eu vou voltar. Eu estou indo. Mas eu estou preparando morada para vocês junto comigo na casa do meu pai. Eu estou indo. E vocês vão passar aflições nesse mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu estou indo. E vai chegar o dia que a minha obra será completa. E eu vou enxugar toda a lágrima do seu rosto. E vou tirar toda a tristeza do seu coração. De maneira que você será meu para sempre. O mesmo Deus que prometeu todas essas coisas no passado e cumpriu cada uma delas, é o mesmo Deus que fez essa promessa no presente, para mim e para sua vida. Por isso, e essa é a nossa esperança. Se você, como cristão, perder a percepção, a direção da eternidade, a sua fé, ela vai enfraquecer. A nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança está na promessa daquele que nunca falhou com nada do que prometeu. Ele disse antes, para que tivéssemos a certeza de que no futuro ele fará também, como ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor tome a sua vida durante essa semana, fortaleça o seu coração, aprenda mais do Senhor, aprenda mais desse relacionamento, daquilo que ele estabeleceu. E com certeza a sua fé será muito mais profunda, muito mais forte, e o seu espírito mais forte, o seu coração mais forte. Mas essa força, ela tem um propósito. E esse propósito é responder. A quem eu enviarei? Quem irá por nós? E nós, cada um de nós, deve responder ao Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até que ele venha. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Vamos orar. Eu vou pedir para... Eu não sei. A Lorena, se você tiver com... Hoje você está com o microfone. Se você não tiver... para nós orarmos. Tá bom. Vamos orar em nome de Jesus. Yasmin, você consegue orar por nós? Não sei se você está no trabalho. Consigo sim, pastor. Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por essa noite aqui reunidos com meus irmãos em Cristo, com o pastor, as pastoras. Pai, gostaria de agradecer imensamente por essa aula, pela vida dos meus irmãos, por essa aula esclarecedora e tão importante, profunda, que cada dia mais, Senhor, nos alicerça na nossa crença em Jesus Cristo. Então, Pai, eu quero agradecer. Hoje eu somente quero agradecer, Pai. Agradecer pela essa oportunidade de estar aqui nessa sala, aprendendo mais de Ti. Agradecer pela vida do meu pastor, que é tão dedicado, dedicado nas nossas terças-feiras, nas nossas quintas, em todos os dias, na verdade, Pai. A vida dele é uma bênção, Senhor. Ele que traz o conhecimento vindo de Ti, Pai, compartilha conosco
com a maior humildade, Senhor, de coração aberto. Então, Pai, agradeço pela vida dele, pela vida da sua família. Senhor, eu peço que continue abençoando, Pai, cada dia mais a vida dele, da igreja, Senhor, dos seus filhos. E, Pai, que possamos arder, Senhor, com o poder do Espírito Santo e ter mais sede de Ti a cada dia. Pai, que nossa noite seja uma noite abençoada, que possamos dormir com tranquilidade. E amanhã, Senhor, termos uma quarta-feira e o resto de semana abençoados também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe vocês. Obrigado, Yasmin. Amém. Jesus abençoe. Amém. Quinta-feira, nosso culto online, em nome de Aula Jesus. maravilhosa, pastor. Amém, Sil. Amém. Deus ajuda, né? Deus é maravilhoso. Quinta-feira, nosso culto online. Convide alguém, né? Sempre